Com certeza. Em primeiro lugar, eu quero agradecer, né, a professora Suzete, o professor Gilberto e o meu orientador também, professor Milton, o professor Sérgio, por essa oportunidade. Ó, vou botar o primeiro slide já. Todo mundo já está vendo? Sim. Ok. Então, esse estudo ele é parte da minha tese, né? Ele ainda está em desenvolvimento. Aqui é o título, a aplicação do ecodesign de empresas de moda upcycling. E essas são as palavras-chave, né? Esse é o sumário de hoje. Então, vamos iniciar aqui com a introdução. Vivemos em um mundo em transição rodeados por uma cultura de excesso. A economia global está abalada e novos conceitos e tecnologias desafiam os modelos de negócio padrão. A criatividade nunca foi tão importante e o design se tornou uma ferramenta essencial para a construção de futuros mais sustentáveis por meio de uma abordagem circular e inovadora a partir de um novo olhar sobre materiais e processos. Então, o meu estudo ele está na área de moda, né? Aqui alguns conceitos. Então, o que eu trago primeiro é a moda. A moda representa várias perspectivas de uma cultura e é reconhecida como um importante fenômeno social. Ela promove a representação individual da personalidade e a particularidade de cada indivíduo. Simultaneamente, é um espelho do momento em que vive a sociedade, das mudanças pelas quais ela passa, mostrando os valores e o seu modo de vida e caracterizando a individualidade. Então, durante toda a história da humanidade, é muito fácil bater o olho numa imagem e saber que época se trata aquilo, né? Eu acho que daqui a 10 anos, quando a gente olhar uma imagem de muita gente de moletom e máscara, certamente vamos dizer, olha, eles estavam na pandemia. Mas dá para fazer isso com várias outras épocas. Eu trago aqui alguns números, né? Então, a moda ela é de fato um setor super importante para a economia e para as pessoas. Eu tenho aqui dados do mundo, ela é uma indústria global no valor de 2,4 trilhões de dólares e ela emprega cerca de 60 milhões de pessoas. É considerada uma das indústrias mais poluidoras do mundo. Esses dados são de 2017. Aqui alguns dados do Brasil. O Brasil é um importante polo têxtil industrial mundial. Nós somos o quarto maior parque produtivo de confecção e empregamos 1,479 milhão de pessoas, em que 75% são mulheres. E é a última cadeia têxtil completa em todo o Ocidente. Isso quer dizer o quê? Que ela, todo o de ponta a ponta é feito dentro do Brasil. Eu estou falando desde a plantação do algodão até um desfile de moda. Então, assim, dá para imaginar o quão extensa e complexa que toda essa cadeia, né? E o que ela pode impactar, seja positivamente ou negativamente. O fast fashion, o modelo atual de negócio da indústria da moda, e ele traduz que os principais atributos são vendas e geração de crescimento econômico. E isso resulta em quê? Em roupas descartadas com muita facilidade, ocasionada pela baixa qualidade, e o foco está na tendência de curta duração, fazendo com que as roupas se tornem obsoletas por estarem fora de moda. Então, a roupa ela é concebida já para durar pouco, seja pela baixa qualidade, ou seja porque
ela é muito temporal, né? Ela marca muito um modismo. Aí, um dos problemas do fast fashion é o lixo, né, que ela gera, e não só o lixo em todo o processo produtivo, mas também o lixo, né, o resíduo que é o descarte, porque ela, como vai durar pouco tempo, ela é descartada e vai parar no lixão. Né? Então, eu trago aqui alguns números de geração de resíduos no mundo. A produção de lixo no mundo equivale hoje a 1,3 bilhão de toneladas. E vai chegar em 2025 2,2 bilhões de toneladas. Isso são estimativas do PNUMA, né, que é o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Já no Brasil, em 2018, foram geradas 79 milhões de toneladas de resíduos sólidos urbanos. Então, o que acontece com isso, com o panorama do mundo como ele está hoje, né, à beira de um colapso? Já não são mais as narrativas da COP26, de todas as COPs que vieram antes da 26, né? As mudanças climáticas, elas são um problema que de fato está sendo muito concreto hoje. Então, as estações do ano já estão totalmente trocadas, lugares que nunca tinha feito calor, hoje chega a temperaturas muito altas. Por outro lado, lugar que nevou raramente já está começando a ter frios muito altos, constante, poluição de água, bom, enfim, uma série de problemas, né, ocasionados justamente por mudanças climáticas e por esse excesso, né, de poluição. Então, a gente tira do meio ambiente todos os recursos que a gente precisa e devolve lixo, né, devolve os resíduos. Então, isso é uma conta que fecha. E a moda, ela sim é um setor de atividade que ajuda nesse problema, mas ela pode ser também um grande transformador nisso tudo, né? Ela tem esse poder, seja por tantas pessoas que são empregadas pelo setor, ou a importância que a moda tem, né, na vida das pessoas. Esse aqui já é uma transição agora que eu coloco aqui na pesquisa, que é dessa moda que a gente viu até agora, do fast fashion, por uma moda sustentável e mais ética. Então, com o crescimento econômico do setor da moda promovido pelo fast fashion, o olhar se voltou para processos produtivos, as difíceis condições de trabalho e a deteriorização ambiental provocadas pelas etapas de produção. E isso despertou a atenção de poderes públicos e instituições. O alinhamento da cadeia produtiva da indústria da moda, leis trabalhistas e o meio ambiente ganhou destaque e adeptos à causa. Nasceram vários movimentos, acompanhados de diversos conceitos com propostas de uma moda ética e sustentável. Quanto tempo falta? 6 minutos. Tá bom. Uma proposta diferenciada e cuidados de fazer moda. É assim a moda sustentável, né? Em que exige respeito pelo meio ambiente e pelas pessoas. Toda a cadeia deve ser observada, desde a plantação do algodão, que pode ser orgânico, pois além de proteger a terra, os agricultores requer menos água para a planta se desenvolver, até os desfiles nas passarelas, que deve apresentar diversidade nos profissionais envolvidos, assim como uma estrutura e produção ecológica no desfile, gerando o mínimo resíduo possível. Então, abrangendo mais o que seria moda, o que é moda sustentável, né? A gente vai falar um pouco de economia circular com a filosofia Cradle to Cradle, que é mudando os processos. Dentro da economia circular, nós temos o upcycling, produção zero waste e roupas de segunda mão. Tem a economia colaborativa, que é biblioteca de roupas, troca de roupas,
Aqui, o acesso às roupas é mais importante que a posse delas. O aluguel de roupas está aqui. O sistema B, que é um movimento empresarial, né, para corporações com elevados padrões sociais, ambientais e principalmente de transparência. Temos tecnologia, inovação e blockchain. Temos o social, e o social aqui é como que ex-presídios podem trabalhar na indústria da moda, ou como pequenas classes podem sim desenvolver renda na moda. Não é sobre leis é o básico, né? O que se espera. Aí tem o tingimento natural, que é algo muito antigo, mas voltou a estar em pauta agora, especialmente porque o tingimento das roupas polui muitos rios, né? Fibras alternativas, aqui temos fibras a partir de abacaxi, da casca de laranja, de cogumelo, até feitas com kombucha, né? Enfim, várias alternativas mesmo que são menos impactantes negativamente. Fornecedores locais, quanto mais longe a matéria-prima está, mais impactante é para o meio ambiente. Resgate de saberes manuais e culturais, slow fashion e moda inclusiva, que é uma moda mesmo para todos, né? Então, aqui em cima a gente tem a economia linear, que é o que hoje rege os negócios. A gente está falando aqui do berço ao túmulo. Deixa eu botar uma mãozinha aqui, não sei se dá para... Então, aqui eu tenho do berço ao túmulo. E eu tenho aqui a economia circular, que é do berço ao berço. Então, ela faz um ciclo e volta. Uma pequena parte vai para a compostagem. Então, eu tenho a economia circular, constitui um paradigma do sistema do futuro, estimulando novas práticas de gestão e mostra novas oportunidades, criando valor às organizações em harmonia com o meio ambiente, capaz de estimular um ecossistema mais regenerativo e restaurativo. Design e economia circular, um dos pontos chaves das discussões sobre a prática da economia circular tem sido seu reconhecimento do design de produtos. Representantes da comunidade de designers afirmam que o resíduo é um erro de design, pois 80% dos fatores causadores dos impactos negativos ambientais de ciclo de vida de um produto são definidos durante a concepção. Com isso, torna-se fundamental projetar gradativamente a eliminação dos resíduos da economia, com todas as vantagens associadas a essa ação. Aqui eu trago dois conceitos, né, do ecodesign, o nosso querido Papanek, né, que foi onde tudo começou. E aqui um conceito mais atual. E eu gosto muito dessa última fala, né, do Pasmino, que diz: assim o design sustentável vai propor um processo mais abrangente e complexo que considere um produto economicamente viável, ecologicamente correto e socialmente equitativo. Aqui é falando um pouco de moda circular, né? Então, a moda circular ela é o encontro da moda sustentável e da economia circular. Então, estamos falando aí de venda de roupas de segunda mão, que já movimenta um mercado bem expressivo, concepção de produtos a partir de resíduo, a moda zero waste, um olhar em novas perspectivas entre o design e o negócio. É necessário desenvolver ações e orientar linhas que se reúnam na forma circular, sempre com pensamento no fim do ciclo de um produto antes de criá-lo. Mais 2 minutos, André. Ai, tô correndo. Moda circular. A moda circular repensa testes, processos, formas de consumo, design e até modelos de negócio que preservam o capital natural, prolongam o tempo de vida dos produtos, capturam o valor máximo do produto, estruturas existentes e eliminam o conceito de desperdício. Aqui falando um pouco da técnica do upcycling, que está embaixo da economia circular. Então, o upcycling é uma técnica que se
de se aprimorar e agregar valor a um produto ou material que de outra forma seria jogado fora. Ele é diferente da reciclagem, que pode resultar uma depreciação, a redução do valor do material ou produto, né? Então ele permite aumentar o aproveitamento e o valor de um material, prolongando sua vida. A técnica pode ser aplicada no design e na confecção de uma nova peça de roupa, ou ser usada para reformar ou manufaturar roupas pré-existentes. O estudo que eu vou fazer, ele vai contemplar 3 empresas, né? A Comas, a ThinkBlue e o Hackman. E o que eu espero, né, com esse estudo? Eu espero, ela está em desenvolvimento ainda, mas eu espero formatar uma proposta metodológica de um protocolo para auxiliar as empresas que desejam começar a sua jornada de moda sustentável com foco em economia circular, em especial o upcycling. Ai, para finalizar, não é sobre como será o futuro, mas como será o futuro que nós estamos desenhando. Legal, obrigado, André. Eu que agradeço por Depois tem conseguir. mais. No final tem a discussão, daí pode falar mais coisas aí. Mas obrigado. Por Tá certo. enquanto, Eu que agradeço. tá ok. Bruna, Ai, pronto. Olá, eu só preciso lembrar, Milton, como é que eu ponho ah, o conteúdo? compartilhar lá aquele quadradinho do lado direito, Achei, compartilhar achei, conteúdo. achei. Ai, pera Achou? lá. Achei. É que cada hora é uma plataforma É, diferente, aí. lembrar. Nossa, eu me confundo inteira. Tá indo. Parabéns, Andréia. Sua apresentação foi super bacana, viu? Obrigada. Poxa, gente. Tá conseguindo, vai ser. Tá indo, tá escrito convertendo. Ah, ah. O que os outros podem fazer é já baixar o arquivo, né? Tá, depois na hora só. Legal, tá movendo. Ah, Bruna. então tá bom, maravilhoso. Bom, primeira coisa, boa tarde, mesa. Meu nome é Bruna Estevão e eu sou mestranda do programa de pós-graduação em design da INB Morumbi. E hoje eu vou apresentar o trabalho Concreto, Vidro e Madeira, o Cavalete de Cristal e o Design Expositivo de Lina Bobardi. Bom, em resumo, em 1968 foi inaugurada a segunda sede do MASP da Avenida Paulista, criada pela arquiteta Lina Bobardi. O modelo expositivo vislumbrado para o museu apresenta o acervo disposto em expositores autoportantes no centro da pinacoteca, chamados de cavaletes de cristal. Construídos de concreto, vidro e madeira, esses expositores eles justapõem o moderno e o popular. E nesse presente artigo será discutida a materialidade entre o expositor, considerando seus materiais e métodos construtivos em diálogo com a arquitetura do museu e o design expositivo proposto por Lina Bobardi. As palavras-chave desse trabalho é cavalete de cristal, MASP, expositor, design de exposição e Lina Bobardi. E ele não vai pelo teclado. Bom, entre 1948 e 1950, a primeira sede do MASP foi instalada no edifício comercial da Rua 7 de Abril, no centro de São Paulo, e esse edifício pertencia aos Diários Associados do Assis Chateaubriand. Na ocasião, o museu ele contava com 4 andares. O projeto do MASP, ele privilegiava uma finalidade pedagógica e cultural, em vez de atuar como um depósito de obras de arte, que permitia, assim, arranjos inovadores. Segundo Latorraca, ele afirma que, para Lina Bobardi, a obra de criação deveria ser disposta longe da parede, vista como um trabalho humano, e não um adereço em um interior burguês. Bom, entre essas inovações do design expositivo, 2 se destacam. A primeira é esse painel muro, que a gente está vendo aqui na foto ao lado, que são painéis
já é o princípio de uma ideia de painéis flutuantes, que são painéis apoiados em pés metálicos bem fininhos e sustentados por um grid de cabos aéreos, enfim. E o segundo exemplo é a longa vitrine das formas, que é uma espécie de gabinete de curiosidades horizontal, também flutuante, que se tornaria uma constante nos projetos da arquiteta. Inclusive, a vitrine das formas, ela foi adaptada para a segunda sede do MASP, que é na Avenida Paulista. Ainda que os primeiros estudos do cavalete de cristal tenham sido feitos ainda na primeira sede do MASP da 7 de abril, a Lina ela experimentou outras formas e materialidades nos anos seguintes. Então, na foto da esquerda, a gente tem o cavalete feito para o MAMB, Museu de Arte Moderna da Bahia, que consiste em uma base cônica de concreto e uma haste metálica onde o quadro era fixado. Na foto ao lado, a do meio, a gente tem uma variação desse cavalete, mas já no formato de um varal, que também tem a base de concreto, cônico, mas a forma desse cone um pouco diferente, e no caso aqui ele foi adornado com conchinhas do mar. As hastes, tanto verticais quanto horizontais, elas eram de madeira, e elas evidenciavam um pouco o caráter da exposição que ele estava sendo apresentado, que era a Exposição Bahia, na Marquise do Ibirapuera, que falava da cultura cotidiana baiana. E o que foi apresentado nesse varal foi uma pesquisa fotográfica etnológica da Bahia. E na terceira foto tem um outro estudo de um cavalete que não chegou a ser concretizado, mas fazia parte aí dos cavaletes de diferentes formas e materiais que a Lina Bobardi pensava para poder expor as obras nos museus. Bom, a segunda sede do MASP, na Avenida Paulista, foi inaugurada em 1968 e se propõe a ser um espaço aberto para a cidade, e a arquitetura ela reflete isso nas fachadas, nas 4 fachadas envidraçadas e no vão livre que sugere uma simbiose entre a rua e o vão, onde começa o museu e onde termina a rua. Aqui funciona tudo junto. No interior da Pinacoteca, também mantém a proposta de espaço aberto e as obras elas são expostas flutuando pelo ar. O cavalete aqui, ele materializa esses códigos de liberdade, autonomia e a obra como um conjunto de algo maior. Segundo Olivia de Oliveira, organizadas ou não em ordem cronológica, o fato é que você tem tudo junto, todas as épocas, tudo em transparência, tudo superposto, acontecendo aqui e agora, num só instante. O cavalete de cristal ele é composto por um cubo de concreto e uma lâmina de vidro vertical, onde são fixados os quadros, ajustados por meio de uma cunha de madeira. Segundo La Torraca, esse sistema permite que as obras sejam apresentadas em lamelas científicas isentas de toda carga cultural de origem, que permite a observação e articulação livre das obras, para que o visitante possa fazer as suas próprias associações. Aqui, a curadoria ela decide por apresentar, lado a lado, as obras Natureza Morta, do Denilson Baniwa, e Moema, de Vitor Meirelles, que dialogam entre si. A escolha dos materiais, elas propõem a continuidade do edifício. A arquiteta emprega soluções aparentemente simples, porém engenhosas, algumas desenvolvidas no canteiro de obra, valorizando a ideia de um fazer vernacular ligado a saberes populares, pois, segundo Anelli, para Lina, o popular é uma fonte de autenticidade para a construção de uma cultura moderna e sem frivolidades. A cunha, no caso, ela é um elemento que integra 2 peças modernas e industriais, a lâmina de vidro e o bloco de concreto. E esses elementos eles são unidos por uma cunha de madeira, que é uma peça artesanal, uma junção quente de 2 matérias frias, remetendo aqui a uma justa posição entre o moderno e o artesanal.
O artesanal ele deve ser compreendido não apenas pela origem do material, mas também por suas soluções construtivas, a cunha sendo desenvolvida em loco a partir de um protótipo do cavalete. E a composição do material e execução da peça são resultados da relação do projeto que nasce na prancheta, mas continua no canteiro de obras. Em 2015 foi retomado... desculpe. Em 2015 foi retomado o projeto expositivo original do MASP e os cavaletes retornaram à Pinacoteca. O escritório Metro Arquitetos foi convidado para a revisão do projeto, fazendo ajustes para resolver novas demandas estruturais. Dentre esses ajustes, 2 ajustes são significativos. O primeiro é o ajuste da base e da cunha. Foi feito na base de concreto, foi feito um calçamento para que pudesse nivelar as bases de concreto que são desniveladas. E uma outra alteração significativa foi a forma de fixação da cunha no bloco de concreto e no vidro. Como a gente pode ver nessa foto aqui ao lado, a gente tem esses apoios de madeira que ajudam a estabilizar o vidro para que as obras elas não corram perigo com a oscilação do ambiente, com a oscilação da Avenida Paulista, que tem um trânsito intenso. E a forma de fixação a partir desse parafuso que a gente consegue ter uma fixação mais precisa, com mais pressão no vidro, para ele ficar mais estático ao invés de ficar se mexendo. E dependendo do peso da obra, isso pode ser perigoso não só para a obra, como também para o visitante. E o segundo ajuste significativo foi no modo de fixação das obras no vidro, e que consiste em uma peça de inox. Não sei se vocês conseguem ver o meu mouse, mas a gente tem uma trava horizontal de inox presa na lamela de vidro, e nessa trava horizontal de inox é presa uma contramoldura para que possa ser parafusado para que essa haste possa ser parafusada tanto no vidro quanto na contramoldura que suporta a moldura do quadro. Essa inovação, ela resulta em uma abrangência maior de obras escolhidas pela curadoria e um reaproveitamento melhor dos expositores, uma vez que a furação dessa barra horizontal, ela é única. Então, a gente consegue, com a mesma furação, ter diferentes tamanhos de barra para a gente prender em diferentes tamanhos de contramoldura. Bom, o conceito por trás do expositor busca nivelar literal e metaforicamente as obras da coleção permanente do MASP, pois ainda que os quadros tivessem sido organizados por artista, país de origem ou século, a ausência de paredes e a aparente aleatoriedade do espaço subverteriam qualquer inclinação dos visitantes de acompanhar tais hierarquias. Sendo assim, o cavalete materializa não apenas esse conceito, como também a pesquisa da arquiteta por uma arquitetura moderna brasileira e modos de construção também vernacular. E, bom, é isso. Aqui é a prévia das minhas referências bibliográficas. Eu queria agradecer e eu fiz uma apresentação curta porque eu achei que na verdade era para 10 minutos, então fica de sobra para o próximo. Muito obrigada a todos. Obrigada, Bruna. Ficou com um crédito de 3 minutos ainda. Mas parabéns aí pela apresentação. Bom, muito bom, viu? Vamos agora para o Daniel. Isso, exato. Parabéns, viu, Bruno? Vou usar seu crédito de tempo. Só um momento, deixa eu pegar aqui. Vocês estão vendo minha tela? Sim. Certo.
Então, quero agradecer, obrigado, né, por abrir a sala, Andréia, a Bruna, né, o Milton, por presidir a mesa, a Suzete, ao Gilberto, né, que estão organizando o evento, e eu vou apresentar o artigo que trata sobre a cidade como espaço de apropriação da arte por meio da projeção audiovisual, né, faz parte do programa PPG Design, né, da Embi Morumbi, com apoio da CAPES e também do PPG Design. Bom, o artigo ele foi estruturado da seguinte forma. Então, a gente tem a introdução, que é uma contextualização do tema e dos dispositivos que impulsionaram a apropriação da arte na cidade. O espaço da cidade, onde eu abordo o direito à cidade, segundo os conceitos de Henri Lefebvre, né, e a formação, né, do espaço de São Paulo. O design consiste na fundamentação teórica no campo do design através dos conceitos de Bruno Latour e Willem Flusser, em conexão com a apropriação do espaço, né, da arte projetiva na paisagem da cidade. A apropriação, eu abordo a distinção da espacialidade urbana e dos elementos históricos, e a projeção audiovisual como uma ferramenta, né, das mídias digitais, e por meio do trabalho do grupo coletivo Projetemos, uma abordagem social, política e informativa. Então, este artigo aborda o espaço urbano através das projeções audiovisuais realizadas na cidade de São Paulo, pretende contribuir para a compreensão da paisagem do ambiente urbano através dos conceitos do direito à cidade, segundo Henri Lefebvre. Apresenta brevemente a historicidade e as teorias do espaço urbano da cidade, contextualizadas para a compreensão de sua formação e planejamento, tal como os impactos no cotidiano dos indivíduos, que eu abordo os conceitos, a pesquisa de Raquel Ronink, né, Milton Santos e Lúcio Kovarik. No campo do design, articula o entendimento da cidade e a formação da paisagem juntamente com as intervenções artísticas da projeção audiovisual, através da abordagem de Bruno Latour e Willem Flusser. Contextualiza a arte ativista como um impulsionador social e cultural acerca dos acontecimentos cotidianos que embala as intervenções urbanas, avaliando as ações e as manifestações de apropriação da espacialidade da cidade para a viabilização do Parque Augusta, na região central da cidade de São Paulo, inclui os discursos sorofóbicos proferidos pelo presidente Jair Bolsonaro, juntamente com a crise sanitária do Covid-19, com a abordagem de André Mesquita. Por fim, apresentamos como objetivo as atividades imagéticas a partir das projeções audiovisuais do grupo Projetemos, que reflete sobre as ações e as reivindicações de espaço e em respostas ao discurso do governo bolsonarista. Então, para tecer e entender um pouco da projeção, eu volto e apresento sobre o que é o direito, né, da espacialidade, né, o que é o direito à cidade, né? E Lefebvre, ele aborda justamente a percepção do que realmente é de direito fora da hegemonia da propriedade privada, da questão do lucro, da questão do poder, da questão do posicionamento político diante da cidade. Então, os cidadãos percebem a cidade através das necessidades, de suas necessidades antropológicas. Isso envolve os sentidos humanos numa troca de estímulos ininterruptos, manifestados através das atividades de lazer, trabalho, contemplação e demais usos do espaço. A partir dessas necessidades, vive e sobrevive um propósito, da qual o jogo, a sexualidade, os atos corporais como esporte, atividade, a criadora, né, a arte e o conhecimento são manifestações particulares e momentos partilhados pelos citadinos no espaço da cidade, e não apenas um produto de bens materiais consumíveis, necessidade de informações, de simbolismo, de imaginário e de atividades lúdicas. Estas características contrastam com a orientação irreversível na direção do dinheiro, né, da reversão do dinheiro.
Já Santos, quando aborda a espacialidade da cidade, ele fala que a dinâmica da vida cotidiana dos indivíduos permeiam o tempo e os momentos históricos, além das relações morfológicas que definem a ocupação do espaço. Então, para Santos, a morfologia do espaço urbano é um reflexo fiel de uma realidade econômica e socialmente definida, relacionada e influenciada pela vida de cada pessoa na cidade, em suas relações sociais, concomitantemente com a materialidade que envolve. Independente da sua localização, o Estado deve oferecer os bens e serviços mínimos para que a existência seja digna. E ele fala que é inalienável direito a uma vida decente para todos. Portanto, deve minimizar os déficits e o impacto nos direitos de cidadania no que afere ao uso do espaço urbano e contempla que cada pessoa é valorada pelo lugar que ocupa na cidade, e seu valor como produtor ou consumidor cidadão depende da sua localização. Há uma conexão com o nível social e com o nível da renda, o que difere da postura dos conceitos de Lefebvre, que de todos têm o mesmo direito. Então, aqui ele aborda que há uma distinção desses direitos por conta da sua localização. E Ronick apresenta justamente que a diversidade, a formação dos bairros, pode ter inúmeros significados do ponto de vista geográfico, dos acessos, dos aspectos da paisagem, nos itens que definem e apresentam diferentes graus de prestígio, o valor do mercado, o terreno, as áreas comerciais, entre outras, né? E Kovarik, ele já aborda a questão da habitação. Então, a gente tem um cenário urbano extremamente diversificado e a habitação, a questão da habitação, ele define também um pouco de como que é distribuída essa espacialidade e com as infraestruturas e como as pessoas se relacionam com esse espaço. E aí ele fala que no problema da habitação urbana está na questão da terra, cuja adequação atrela-se à existência de uma infraestrutura de serviços, portanto, os investimentos públicos também sob o ângulo aparecem como fator determinante no preço final das moradias e, consequentemente, no uso desses espaços de infraestrutura. Então, a cidade não se apresenta somente numa questão de infraestrutura urbana, como acesso de água, esgoto, elétrica e afim. Deve ser compreendida como um espaço de relações sociais, numa relação empírica do indivíduo com viver e produzir esse ambiente na cidade. Lefebvre fala que a sociedade urbana se forma enquanto se procura. Então, atribui-se um sentido incondicional da existência como algo único e entendê-la como objeto e de apreciação de uso e troca permite compreendê-la também como design. Consequentemente, se apropria de significações religiosas, políticas, filosóficas, apossando-se e transferindo seus significados na construção do espaço e nas relações espontâneas estabelecidas nos encontros entre os indivíduos. Da mesma forma, a interpretação do direito à cidade possibilita refletir sobre a transformação da cidade pelo direito de mudar o próprio indivíduo ao alterar esse ambiente. Com base essa base, né, de compreensão da cidade, eu adiciono a relação ao design, né, como mais uma camada de entendimento. Então, ao considerar que a cidade se articula através do seu valor de uso e troca, torna-se um objeto de percepção das pessoas que atribui significados e valores no espaço urbano, ressignificando através de suas memórias e emoções. E Willem Flusser, dentro do conceito de linha e superfície, ao associar os conceitos de superfície, a cidade torna-se um suporte técnico, que se sobrepõe à morfologia do ambiente urbano numa construção imagética, inclui a compreensão e a percepção dos indivíduos que aprendem inicialmente os elementos urbanos de forma generalizada, que posteriormente fragmentam, né? Então, a cidade de São Paulo, como suporte, como superfície, segundo o Willem Flusser, né, fazendo essa colocação, ela é generalizada, né, em relação à sua construção imagética. Mas ao você introduzir o conceito de linha, corresponde a símbolos daquilo que existe, sua morfologia urbana sugere um sentido ou uma narrativa para ser compreendida, há uma imposição para decompor a mensagem. Ou seja, se eu tenho São Paulo como uma construção imagética generalizada,
Mas se eu andar na Oscar Freire, se eu andar numa rua de comércio no centro de São Paulo ou numa periferia, eu vou ter narrativas diferentes. E é justamente essa narrativa que acaba se tornando o esteio, né, das apropriações. Então, há uma hierarquização, desculpa, das áreas de propriedade, prioridade para a formação de espaço urbano, tais como economia, política, estratégia e militares, enquanto as áreas de educação, saúde, cultura, são sempre secundárias e negligenciadas por aqueles que definem os investimentos estatais. Então, essa seleção parte da decomposição e da percepção daqueles que definem o espaço, assim como os conceitos de linha. Até para poder fazer uma intervenção, ou qual é a necessidade de melhoria ou de requalificação de uma área, passa por um conceito ou por uma narrativa pré-selecionada. Então, para Flusser, não há distinção entre as pessoas e os objetos. Os dois estão impulsionados a causar essa desordem. Estão passíveis de perecimento do tempo. E fica evidente a dicotomia e o contraste na morfologia da cidade com a diversidade de infraestrutura, segurança, investimento, a pluralidade econômica e os seus habitantes. Por isso que, quando o Milton Santos ele fala sobre o valor das pessoas pelo seu lugar de posse, né, de moradia, é justamente essa relação de linha e superfície que eu fiz essa articulação. E justamente por essa Daniel, mais 4 né? minutos, tá? Oi? Mais 4 minutos. Ok. Eu apresento a apropriação, né, onde eu discuto a espacialidade da cidade, né, como um palco para as intervenções e apropriação do espaço, e a questão histórica, né, que é a partir dos significados, né, dos grupos excluídos e explorados nos contextos coloniais históricos, e especificamente em relação à imunização do Covid-19 e com as pessoas que vivem com HIV. E a projeção audiovisual, né, como a tecnologia das mídias digitais escolhida como ferramenta. Então, o Parque Augusta, ao estudar, você já tem aí uma sequência de camadas, né, que é como o Bruno Latour apresenta, né, que o design não é um design, é sempre um redesign, porque sempre existe algo antes, sempre foi dado algo anteriormente para você produzir o design. E a própria formação do espaço do Parque da Cidade, Parque Augusta, recém-inaugurado, ele já remonta e já apresenta dessa forma. Então, ele foi uma residência, foi um colégio, foi um estacionamento, e foi propriedade privada, até se tornar um parque. Só que para isso acontecer, né, a partir do momento que ele passou do colégio, passou a ser uma disputa, né, para se tornar um espaço da cidade, houve uma provocação, né? E Souto fala que esse período, né, é justamente a redescoberta dos espaços públicos como um espaço de convivência para discussão política, para articulação de grupos sociais, né, para poder exigir os seus direitos, tal como Henri Lefebvre defendeu e apresenta em sua literatura. E a participação popular é um movimento social, são um motor de transformação social, um direito ativo capaz de formá-las de acordo com as necessidades coletivas. E a Ronik também ela apresenta dessa forma, né, que a espacialidade paulistana é caótica, né, e a legislação, isso na esfera do zoneamento urbano, ele não favorece esse tipo de melhoramento, ele acaba sendo um entrave. Mesquita, ao abordar a intervenção, né, da projeção audiovisual e do espaço, ele diverso, abordando assuntos relevantes da sociedade. E a projeção audiovisual, ele passa a ser uma rede de signos, né, que se conecta aos discursos, né, junto à população. E especificamente no governo bolsonarista, né, tanto as cidades vivem, né, num conflito, em reivindicações constantes, especificamente alguns grupos, né, como os idosos, os pretos, os povos originários, os LGBTQIA+, desempregados, portadores com deficiência e recentemente pessoas que vivem com HIV, né?
E a apropriação dos valores e símbolos da história e os significados originais foram desprezados e deturpados nesse período. E o William, né, através da apropriação cultural, ele fala que quando você pega um elemento cultural e remove do seu contexto, né, acaba assumindo outros significados, diversos e contraditórios. E justamente nesse discurso, ao relacionar o HIV com a imunização, né, na verdade a síndrome, né, da AIDS com a imunização, ele acaba tendo um impacto negativo com a comunidade LGBTQI+, como também é um reflexo social, aumenta o preconceito da comunidade junto com as pessoas que vivem com HIV e um questionamento com a própria ciência. E Lúcia Santaella vem justamente de uma forma muito pontual e cirúrgica, elucidar isso. Né? Então, quando a confusão e a falta de confiança nas fontes se instalam, as portas ficam abertas para a desinformação. E as ferramentas, né, publicitárias, eles têm esse poder. As notícias precedem das mais variadas formas, né? E isso significa que até a desinformação, quando é passada uma informação falsa, é planejado, porque ela até cria essa lista, que o conteúdo político que é deliberadamente falso se mistura com mensagens que são enganosas, mas não necessariamente são falsas, e memes que não são verdadeiros nem falsos, porém são capazes de produzir a impressão negativa e incorreta. Né? Então, essa verdade, né, e as informações que ficam permeando a falsa realidade, né, e questionando o que de fato é fato, né, acaba dificultando o entendimento das pessoas da sociedade no que realmente é real e é fato, né? Então, a projeção audiovisual vem com essa proposta, né, em uma resposta direta, né, ao discurso, e essa cultural foi utilizada como uma ferramenta ativista que busca o fortalecimento do discurso em prol da vida, acolhendo os indivíduos com mensagens de protesto, informações, encorajamento e motivação, além das imagens de textos poéticas ou ríspidos, né? Mais um minutinho, Daniel. Vale. Ok, e eu acho que é importante, né? A comunidade científica, acho que esse é o papel, é de esclarecer. Então, novamente, não tem nenhuma relação, entendeu, a AIDS, né, a síndrome, né, o diagnóstico do estágio avançado de uma pessoa com HIV, e vale a pena a gente reforçar que uma pessoa que vive com HIV, que tenha a medicação seguida, né, de acordo com os médicos, ela se torna indetectável, ou seja, ela torna-se intransmissível, ou seja, ela tem uma qualidade muito maior do que na década de 80, que é a relação do medo, né, de pegar esse medo e trazer para a contemporaneidade, que é algo que já foi refutado pela sociedade científica, entendeu? E pelas pessoas que conhecem e estudam essas áreas. E, por fim, eu encerro, né, esse artigo com essas considerações, que obviamente são sempre abertas, né, e a cidade foi apresentada e composta por camadas. Suas estruturas e componentes apresentam uma organização complexa e fragmentada que condiciona e redefine ininterruptamente o seu funcionamento. As apropriações artísticas através da modalidade projeção audiovisual do espaço urbano busca demonstrar a existência e a visibilidade dos grupos sociais em seu direito de estar nesse espaço urbano e garantir o pertencimento, abordar a veracidade e combater a desinformação, permite a subjetividade independente de qualquer particularidade de grupo que as define. Através do ativismo político e social, a apropriação da arte pela modalidade da projeção audiovisual busca validar os signos e símbolos que a própria sociedade oferta, com texto e imagem que sintetiza uma ação ou acontecimento num paradoxo da realidade. Com isso, apresento as minhas referências e agradeço à mesa pela paciência, espero não ter passado muito do tempo, e obrigado. Ok, obrigado, Daniel. Usou o tempo extra da Bruna. Usei? Que bom, Bruna, te agradeço. Agora vamos ao Fábio Espíndola. Vamos lá, deixa eu só compartilhar aqui.
já está aparecendo para vocês? Já. Ah, legal. Bom, primeiro eu queria parabenizar a todas as apresentações anteriores, agradecer também o espaço. Bom, eu sou o Fábio, sou doutorando do programa, minha orientadora é a professora Gisela Beluso, e esse daqui é um artigo que eu apresentei no semestre passado, na disciplina do professor Milton. Ele não tem uma relação direta com a minha tese, na verdade, era um recorte que eu estava fazendo até para entender um pouco, principalmente do assunto design especulativo, para ver se eu usaria na minha tese, enfim. Então, hoje eu pretendo falar sobre a teoria affordense no design especulativo e o transhumanismo do filme A Vigilante do Amanhã, Ghost in the Shell. Então, o resumo, basicamente, ele propõe, né, uma reflexão sobre essa teoria affordense e como ela pode ser aplicada no design especulativo, né, projetando cenários futuros que, de alguma forma, vão ajudar as pessoas a se relacionar com artefatos experimentais que ainda não foram criados, né? Além, lógico, de abrir um debate sobre tendências sociais e também tecnológicas, principalmente as relacionadas ao transhumanismo. O objeto de estudo, já foi dito, será o filme A Vigilante do Amanhã, é um filme de 2017. Esse filme ele apresenta uma narrativa ficcional, onde ele vai trazer ali a singularidade tecnológica e também o transhumanismo, tá? E o objetivo da pesquisa é exatamente analisar como esse conceito da Affordense pode contribuir no design de artefatos especulativos por meio de uma narrativa audiovisual, né, que simula um cenário do transhumanismo e também da singularidade tecnológica. Tá? Para iniciar, eu vou trazer essa fala aqui de um designer, do Mabuse, e ele vai dizer que o design ele tem 3 funções. A primeira função é a função de comunicar, a segunda de solucionar problemas e a terceira função seria de refletir ou especular algo. E aí, a Ellen Lupton, ela também vai falar sobre o design especulativo ou como o design pode especular algo. Ela vai falar que diversos projetos de design são definidos a partir de propostas especulativas, como o exemplo que ela dá do helicóptero do Leonardo da Vinci, né, que foi desenhado ali em 1493, mas serviu de inspiração para o engenheiro Paul Kuhnen registrar, né, o seu primeiro voo em 1907. Aí no cinema a gente também vai ter alguns exemplos, né, de especulação, como no caso da Conferência, no filme 2001, Uma Odisseia no Espaço, que é um filme de 68, ou também o óculos de realidade aumentada do filme De Volta para o Futuro 2, que é um filme de 89. Ainda sobre o design especulativo, esses 2 designers aqui, o Anthony e a Fiona, eles vão falar que para projetar o futuro, a gente pode dividir ali em 4 situações, né, ou 4 cenários diferentes. Né? Os cenários seriam um cenário provável, um cenário plausível, um cenário possível e um cenário preferível. O cenário provável, na verdade, esse daqui talvez acho que é o que a gente mais utiliza. Né? Então, qualquer coisa que a gente pensa em projetar, você já imagina algo ali de que, olha, vai ficar dessa maneira. O cenário plausível é um planejamento
previsão de um cenário onde começa a esboçar ali algumas possibilidades mais ousadas, tá? Lógico, comparando com o cenário anterior, mas ainda dentro de uma possibilidade, né, do cenário atual. Já o possível é um cenário para fazer ligações entre o que a gente está vivendo hoje, o mundo de hoje, né, com um mundo que ainda não existe. E por último, né, o preferível é o cenário que vai misturar o cenário provável e o cenário plausível. Já a teoria affordancy é uma teoria que é uma teoria de 77 e ela defende a percepção holística, ou seja, né, aquilo que percebemos como uma possibilidade de ação. Então, por exemplo, quando você entra num ambiente, esse ambiente está escuro, a primeira reação que você tem é tentar encontrar ali o interruptor para acender a luz. Essa percepção a gente tem não só com ambientes, mas também com objetos, né? E a gente tem 4 maneiras, né, de classificar essa teoria affordancy. A primeira é a explícita, a explícita, onde ela é bastante clara, então, por exemplo, um botão clique aqui. A convencional, que ela vai explorar exatamente os padrões ali do ambiente. Então, por exemplo, um semáforo, se você, né, tem ali o semáforo, ele está vermelho, a tendência é você parar, ou pelo menos deveria. E o AFC oculto, que aí você vai ter a ação depois, na verdade você só vai visualizar a ação depois de uma ação, né? Então, por exemplo, o botão ali de hambúrguer, você só consegue visualizar o que está acontecendo depois do clique. E o affordancy, que ele vai apresentar uma metáfora, né? Então, a metáfora, por exemplo, do disquete, né? Que traz a ideia de guardar ou salvar um arquivo. E a singularidade tecnológica, o transhumanismo, é uma teoria desse futurista aqui, do Raymond Kurzweil, de 2019, né, onde ele vai falar que existe um crescimento desproporcional da tecnologia computacional que levará uma superinteligência artificial, e essa poderá superar a inteligência humana. E aí nós temos o filme, né, A Vigilante do Amanhã. Esse filme é um filme de 2017, então é um filme que foi inspirado no mangá, e ele traz uma narrativa que retrata uma sociedade que já alcançou a singularidade tecnológica, então uma cidade que tem ali ciborgues, transhumanos, híbridos, humanos, todos eles dividindo o mesmo espaço. E aí eu faço, né, a análise desses objetos dentro desse universo criado ali pelo filme. O primeiro objeto é uma moto da Honda. Essa moto, na verdade, ela foi inspirada numa moto que já existe, que é a M4, e aí ela vai se encaixar na classificação que eu estou fazendo de design especulativo num cenário possível, né? Então, ou seja, esse cenário faz ligação entre o mundo de hoje e o sugerido. Se eu tenho essa moto aqui, eu vou colocar outros elementos, né, exatamente para sugerir algo, e como a moto ela já existe, e aí o affordancy vai se encaixar no affordancy explícita, pois se utiliza de um produto real e um produto que as pessoas elas já conhecem. Então, não muda tanto assim o uso daquele do objeto. Aí a gente vai ter um outro que é o conector de máquina e cérebro, tá? Assim como um conector de energia do aparelho celular,
ou do notebook, esse conector ele fica escondido. E no filme, né, toda vez que o ciborgue ele vai se conectar, esse conector ele fica atrás do pescoço, né, não é um lugar visível, então até para trazer um pouco dessa lembrança também de algo que já foi vivido. Então, um cenário provável, né, dentro ali do design especulativo, pois essa conexão ela já aparece, né, em outros dispositivos, como já foi dito, celular ou notebook, enfim. E a ideia do Affordance usando a metáfora, né? Então, a metáfora aqui é exatamente essa conexão que você faz, ou uma conexão ali da energia, ou conexão para se conectar com a rede. Bom, a conclusão que eu chego, então, conclui-se que a teoria Affordance ela pode ser um facilitador, exatamente para acelerar as funcionalidades e também a aplicabilidade desses artefatos especulativos no dia a dia das pessoas. Não sabemos, né, se é do Kurzweil de singularidade técnica, irá se concretizar algum dia, porém os projetos ali, como o filme, né, A Vigilante do Amanhã, funciona como um mecanismo de preparação de um possível cenário especulativo de uma sociedade que vivencia essa singularidade. Dessa forma, entende-se que o uso dos artefatos tecnológicos apresentados no filme, como a moto ou o conector de energia, aproxima o público de experiências já vividas, né? Ou objetos que eles reconhecem, diminuindo assim o estranhamento e o medo do novo. É isso. Obrigado, Fábio. Eu que agradeço. Ficou com 2 minutinhos de crédito. De crédito. Mas é bom que a gente tem aí mais uns 20 minutos aí para um diálogo e tal. Não sei se alguém do público aí quer colocar alguma questão, ou vocês, entre vocês, querem colocar uma questão e tal. Eu posso falar, Milton. Sim. Na hora que ele estava explicando, né, o filme, né, eu não assisti o filme Vigilantes do Amanhã, mas na hora que você colocou a moto, me fez lembrar um desenho muito antigo que é os Jacksons, né, que naquela época, acho que quando lançou, né, você tinha o visorzinho, né, você conseguia conversar com as pessoas pela tela. E eu acho que nessa época, né, eu acho que seria o possível, né, e foi possível, a gente conseguiu realmente... enfim, né? A gente tem o seu smartphone, tem o celular, né? Enfim, para poder se comunicar por telas, né? E eu acho que a inteligência artificial ela deu esse crescimento, né? Cresceu muito, né? Então tem várias outras áreas de conhecimento que também é bem possível. Eu estava lendo recentemente um chip de cheiro, que é onde você pode assistir um comercial, né? Uma propaganda. E você tem condições de sentir o cheiro do perfume, da comida, né, como na sua casa, né? Então, até isso já é uma coisa até mais possível, né, mais próximo, né, essa relação. Eu achei bem interessante, porque não era um teórico que eu conhecia, eu achei bem bacana essa... E me lembrou do conto de Gaia, né, também, que é uma literatura, né, que eles falam que é um projeto de futuro possível, né, pelo menos algumas coisas alguns artigos que eu li. Achei bem interessante. Se deixar a gente, eu falo de todo mundo, então eu vou ficar quietinho. Eu adorei. E eu acho que enfim, cada dia mais vamos ver coisas, né, que torne tudo bem real, como você falou aí, o cheiro da comida através de um sensor ou de um chip, não sei. Eu acho que o que falta mesmo, tá acessível, é esses estímulos sensoriais, né,
é o sentir as coisas. E eu acho que isso cada vez mais vai se concretizar, né? E claro, hoje a gente já fala pelo relógio, a gente fala pelo visor, e falta todo mundo sair com carro voador. Já existe, né? Mas ainda está muito em pesquisa, não é para todos, né? Está muito fechado ainda, estão em estudos, né? Eu sei que em Dubai já tem, né? Carros voadores sem motorista, mas aqui eu acho que vai demorar um pouquinho. Eu amei a apresentação da Bruna. É muito bacana saber um pouco mais dos estilos, enfim, de todo aquele modelo expositivo da Lina Bobardi. Eu sou uma amante da Lina Bobardi, eu não vou deixar de falar o sobrenome dela, porque ela é tão importante que não dá para falar só Lina, né? Mas a Lina Bobardi, ela é incrível mesmo, e o quadro, na minha percepção, ele flutua. E eu acho que o super interessante também é as informações da obra, né? A legenda da obra, ela tá na parte de trás do quadro. Então, visualmente, o quadro está sozinho ali, flutuando, voando. E aí, se você quer saber, né, as informações, vai até lá atrás e faz a sua leitura. É muito bacana mesmo. E mais interessante ainda saber como é que ela chegou até o que é hoje, né? Foi um caminho, a gente só vê o hoje, eu só vejo hoje, eu só vejo pronto. Afinal, foi um caminho. A Lina Bobardi, ela é uma arquiteta muito importante para o Brasil que tá sendo revisitada, porque ela passou muito tempo num limbo. Mesmo durante a produção dela, ela teve momento entre meu Deus do céu! Calma. Todo mundo na pandemia tá assim. Nossa, A gente fica gente! buscando no baú Eu informações. tô aqui procurando a palavra, não é repressão, gente. Golpe militar de 64, eu não vou lembrar a palavra. Que foi Ditadura. justamente. Ô, Ditadura. Bruna, foi justamente isso Ditadura. que foi mudado agora na prova do Enem. Eu não sei se vocês sabem, uma das coisas que foi mudada na prova do Enem é que estava escrito golpe militar de 64 e mudaram para revolução. Muito absurdo, muito absurdo. Então, essa postura da Lina muito revolucionária, porque ela carrega isso na obra dela desde os tempos da Itália, uma postura revolucionária de questionar e sugerir formas diferentes de vivenciar o espaço, uma vez que a linguagem dela é a arquitetura, é o espaço. Ela teve pequenos bloqueios, assim, ela passa por um limbo durante a ditadura militar, que os projetos, ela continua trabalhando em exposições, mas não tão prolífico como era antes da ditadura. E aí ela vai caindo nesse esquecimento aos poucos, a partir da morte dela. Os cavaletes eles são retirados do MASP, então o MASP ficou muito tempo com outro modelo expositivo que remete a um modelo internacional, muito diferente da proposta de museu da Lina, e aí vai morrendo. Então, quando a gente chegou quase ao centenário da Lina, os cavaletes, que foi 2014, em 2015 os cavaletes voltam. A gente tem também o papel da mulher na sociedade, está sendo muito questionado agora, e muito comentado agora, discutido agora, e não era anteriormente. Então, é importante sim a gente ter uma arquiteta mulher brasileira, que por mais que a gente remeta muito a arquitetura a uma profissão feminina, ela é até a segunda linha, porque os arquitetos de renome, os arquitetos de obra, são arquitetos homens.
A gente ainda tem poucas arquitetas mulheres conhecidas internacionalmente. Então, a gente está trazendo essa questão do feminismo e a Lina está ressurgindo com isso muito bom, muito positivamente, e as obras dela estão sendo novamente pesquisadas, e a gente costuma pensar na Lina muito no acervo de arquitetura, um pouco de design de imobiliário, mas o acervo expositivo da Lina é riquíssimo e importantíssimo, não só no âmbito brasileiro, mas no âmbito mundial. O que a Lina quando ela seguiu esse longo caminho que você diz, que ela não começou, ela só seguiu um caminho de design modernista italiano que já existia, ela segue por esse caminho, mas ela atinge um lugar de chegada que é muito bem visto no mundo inteiro. E isso eu acho super interessante. E isso ser vindo de uma mulher num momento tão que a gente está redescobrindo isso na mulher num momento tão estranho da história, né? A gente está vendo um momento muito estranho. Tudo que a gente ouviu hoje, na sua fala, a gente pensa muito na questão do consumismo. E daí na fala do Dani, a gente tem a questão sociopolítica, econômica do momento brasileiro, que é horrível, e a do Fábio é muito o que é e o que poderia ser. Então, acho super interessante. Passamos por todas as nuances aí. Você conheceu a casa da Nina, a casa de vidro, a Lina Bobardi, maravilhosa. Ela é minha íntima já, eu chamo de Lina, né? Não. Íntima. Eu também tento, mas aí eu me corrijo porque enfim, para mim é uma grandeza, é uma entidade, ela não é só uma designer, ela é uma entidade. O que eu acho mais interessante no trabalho da Lina é que ela tem um respeito muito grande com o campo de obras, ou seja, com o profissional de base, que é aquele que realmente executa, né? E o Cavalete de Cristal é justamente isso, é um refinamento, né? De um respeito daquilo que no dia a dia, entendeu? Às vezes o diploma faz você passar por cima, né? E ela consegue isso de uma forma muito particular, eu acho, né? Com design, óbvio, né? Que não tem nem o que se discutir, mas eu acho que ela se preocupa muito mais, eu acho que com o resultado, entendeu? Do trabalho e a quem vai atingir o trabalho dela. Eu acho que ela tem essa sutileza. Ela não quer. Eu vejo pelas coisas que eu já li, já pesquisei, ela não está interessada, entendeu, em fazer bonito para quem contratou, entendeu? Mas e sim fazer bem feito aquilo que foi contratado, que eu acho que é bem diferente, né? Quando a gente analisa a arquitetura de hoje, né? E é até interessante da forma que é feita a exposição inicialmente, né? Como é hoje, tá? No MASP, é camadas, né? E a cidade é feita de várias camadas de estilos, de épocas, entendeu? E afins. E é justamente isso, né? Você conseguir transitar por essas camadas sem perder você como objeto ainda, como a sua subjetividade, né? E é muito sutil isso, né? E ela consegue, dentro do trabalho dela, que não é só isso, mas assim, em defesa do vão, entendeu? Em defesa dos espaços, o átrio que era para ser uma área de baile, entendeu? E que, na verdade, ela consegue, sabe, com jeito, fazer com que também se torne um espaço gráfico. Então, sabe, essa sutileza e o respeito que acaba sendo encantador. É demais. Legal. Eu só queria fazer eu queria fazer um comentário do trabalho do Daniel. Que assim, eu acompanho o Projetando já tem um tempo, desde do início, e assim, eu senti que o trabalho do Daniel tem muito de Milton Santos, né? Ele até citou ali, mas eu não sei se você chega a falar ou se você usa o polvilho, porque eu acho que tem uma pegada dessa reconfiguração da cidade a partir de um grupo, né? O grupo ele vai reconfigurando ali e tal, talvez pode ser um autor aí que pode contribuir um pouco com a sua pesquisa. Como que chama? Polvilho, né? Eu acho que
Tem esse daqui, ó, que esse é um clássico dele, a arte do motor, não sei se vocês estão vendo aí, mas tem um outro que é de cidades, agora eu não me recordo qual que é o nome correto, depois se você quiser eu posso até te passar, que ele tá, que aí ele fala exatamente sobre as cidades, né? Porque como eu estou estudando meta design, e o meta design ele vai, né, falar um pouco dessa coisa do generativo, tal, não sei o que. E se a gente for pegar essa ideia do meta design, o Paul Virilio, ele traz um pouco, só que a partir desses grupos, né? Então, como os grupos eles podem, tipo, reconfigurar uma cidade, enfim, que eu acho que tem muito Milton Santos e muito o Paul Virilio. Não, o Milton Santos, eu acho que, porque acho que a questão econômica na definição dos espaços da cidade é justamente o que separa um pouco, né? Porque a apropriação é justamente isso, quando você não se sente pertencente naquele espaço e você se apropria, que é a questão de você usar aquele espaço, né? E, infelizmente, a gente tem uma questão do poder econômico que fala muito. Então, há 2 anos atrás, eu participei de uma audiência onde a Cirela queria apresentar um empreendimento de AAA no terreno do Parque Augusta, com a proposta de zeladoria, entendeu? Então, eu vou fazer o Parque Augusta e vou fazer a zeladoria, mas eu vou construir 20%, que é o que a legislação pede. Só que o terreno já estava definido que ia ser um parque. Então, assim, esse movimento é justamente disso. Eu vou me apropriar desse espaço porque é um direito meu, né? E a gente ainda tem em São Paulo, né, essa referência do colonialismo, né? Ou seja, Total. eu tenho dinheiro, eu tenho poder sobre a terra, eu tenho poder sobre a sua mais-valia, então eu vou decidir o que é melhor para você. E é justamente isso que a literatura do Milton Santos eu acho extremamente rica, porque ele explica exatamente que esse conceito, essa ideologia de quem tem o poder é quem tem o dinheiro, é por conta desse processo de achatamento social constante, porque é importante para quem tem dinheiro, para quem tem o poder, continuar achatando toda as massas, né? Porque é uma forma de controle. Mas esse cara aí eu vou pesquisar porque eu achei bem interessante. Ah, legal, parabéns. Parabéns todo mundo aí, eu curti pra caramba. Da André eu já conheci, porque da André a gente já tá, né? Da Bruna eu fiquei sabendo agora, conhecendo agora. Juntos, Parabéns. né? No semestre passado estávamos juntos, né, Fábio? No antropoceno do professor Milton. Mas eu também adoro sua pesquisa, André. Obrigada. Que legal. A sua... adorei todas. Esse diálogo entre vocês é muito importante, eu acho, né? Em relação à da Andréia, não sei se pode continuar falando, né, Milton, mas assim, quando ela falou sobre o processo de sustentabilidade, né, para a sociedade, me lembrou muitos livros que eu estou lendo do Bouchard, que fala sobre sociedade do cansaço, que é a moda agora, né, a São Paulo Fashion Week é muito isso, né, é uma ruptura, né, totalmente de padrão, que eu acho que ele rompeu aí alguns padrões aí de estéticos, né, não só comportamentais, de modelos, tudo, mas eu acho que migrou aí para algumas texturas e algumas composições que é bem comum, que era uma coisa muito avant-garde, que agora meio que já está ficando uma coisa muito mais de rua mesmo, entendeu? Você começa a andar na rua, você começa a ver algumas peças, sabe? Tipo, homens usando cropped, sabe? As peças triangulares, os tecidos, entendeu? Começou a vir com uma coisa mais orgânica, mas ao mesmo tempo extremamente confortável para a questão da pandemia, as pessoas estão em casa, então não querem nada grudando, né? Então, assim, você vê que é um pouco do resquício dessa sociedade. E eu estou gostando bastante da literatura dele, porque ele vai também de forma assim cirúrgica, né? Porque ele vai nas patologias, nos problemas que estão gerando na sociedade por conta do comportamento, né? Então, essa coisa de sempre estar sendo produtivo, de sempre querer trabalhar, de sempre atender as coisas, entendeu? De sempre estar antenado, essa explosão de informação, e é um pouco do que está na Fashion Week, né? Você vê, assim, é uma explosão de cor, textura, de formas, de corpos, assim, que é ótimo, que é maravilhoso, que não tem nenhuma contraindicação, mas é um pouco também um reflexo dessa sociedade que não consegue focar, né? E eu acho que também vem com
né? Veio com tudo a coisa da inclusão, né, a diversidade. Então as pessoas elas não se reconheciam mais nos desfiles. Todas eram iguais, todas altas, muito esguias, quase todas loiras, né? E aí você fala, meu Deus, mas né, qual é o percentual da população que é daquele jeito? E aí você não conseguia imaginar aquele caimento em você. Você não se via, aquilo não te pertencia. Então, eu acho que essa fala da representatividade que a gente tem hoje em todos os locais é super importante. É super importante. Né? Então, eu acho que assim, demorou, sabe? A fala demorou? Demorou. Luciano Zafiro, acho que acho que é o reflexo, assim, sabe, dessa nova moda, porque ele foi ícone de beleza, ele é super bonito, entendeu? E ele desfilar com a bolsa, né, de colonoscopia, né, eu acho que é muito emblemático, né, porque é um respeito, inclusive, com uma outra coisa, né, que também teve agora, que é o envelhecimento, né, a moda parece que não pode envelhecer, né, e, as pessoas envelhecem, né? E as pessoas trabalham com moda, as pessoas produzem moda, mas se esquece que quem produz vai envelhecer também. E aonde está inserido nesse lugar, né? E muito louco, né? Porque, na verdade, só não envelhece quem morre. E aí, Daniel, o que você prefere? Envelhecer ou morrer, né? Eu prefiro envelhecer, sabe? Eu não quero morrer. Dizem que o lado de lá é muito legal e tal, né? Que a gente está aqui de passagem, essa parte aqui que é chata, mas, gente, o chato tá legal, eu tô curtindo ficar aqui. Então eu quero ficar velhinha, quero ter cabelo branco, quero ter minhas rugas, me deixem, né? Me deixem envelhecer à vontade. E eu acho que essa sociedade do cansaço é um pouco isso, as pessoas estão com preguiça disso tudo, né? Preguiça de pintar o cabelo, preguiça de sair toda apertada, preguiça, né? Me deixa ser livre, me deixa fluir, me deixa. Eu acho que é muito isso. Quando a gente vê alguém muito, assim, sem críticas, né? Mas quando a gente vê alguém muito plástico, dá uma impressão já, né? Fala, puxa vida, como seria esse rosto normal, né? E a beleza, gente. Tem mulheres lindas. O que que é Fernanda Montenegro? Ela é lindíssima. Ela tem 92, ok, mas ela é linda com 92. Aquele cabelinho todo branquinho. Ai, eu acho que o mundo Beleza precisa olhar mesmo. E beleza subjetivo demais para colocar numa caixinha, né? Bruna, e também a população está com uma expectativa de vida muito maior, né? Então, antigamente, eu tenho 51 anos, eu estava no fim da linha já. Eu já estava com prazo de validade mais que vencido. Tipo assim, nossa, é uma velhinha. Hoje não, eu sinto que eu tô na flor da idade, sabe? Eu tipo assim, nossa, tem tanta coisa que eu quero fazer. Mas você vê que as coisas, assim, ao mesmo tempo que tem a curva que cresce, né, no caso do entendimento das informações, vamos supor, de percepção, parece que tem, né, as âncoras, né, e as bigornas, né. Agora, em janeiro, eles estão querendo aprovar o CID de envelhecimento, ou seja, o envelhecimento, se isso entrar dentro do CID, ele vai ser caracterizado como doença. Então, imagine uma pessoa que tiver 60 anos e ele colocar... exatamente. Faleceu, sei lá, qual é o CID? Envelhecimento. Ou seja, envelhecimento passa a ser doença, isso significa ambiente, a possibilidade, a oferta de trabalho é restritiva, porque se você é considerado doente quando você estiver mais velho, né, você não está apto para trabalhar. Então, assim, ao mesmo tempo que você busca, né, todo mundo busca, sabe, uma ascensão em se libertar de algumas amarras, né, parece que tem ainda pessoas que querem achatar ainda mais, né, enfim, a própria existência, né, porque, assim, todo mundo vai chegar nesse estágio. Então, assim, tem que se libertar mesmo. E aí uma vigilância constante. E a moda é um pouco do reflexo disso, né? Ele reflete muito isso. Fábio, o que você acha dessa discussão, né, do ser humano aí? Dentro do design especulativo, você acha que tem um design do ser humano, não em sentido da parte física, mas psicológica, cultural, social, sei lá? Parece que nos filmes de ficção isso nunca muda, né? Muda-se os cenários, os objetos, as coisas, mas
as relações parecem que são sempre as mesmas, né? Isso daí não muda nunca. Não, mas esse negócio que você falou, realmente, tipo, se a gente pegar, por exemplo, não, agora me fugiu o nome, de 82, o filme, Blade Runner. Existe uma cozinha lá. A cozinha, a lógica da cozinha é a mesma. Então, o que vai mudar vai ser exatamente, tipo, como tá os artefatos ali. Os artefatos, tipo, eles alteram, né? Mas a lógica, a funcionalidade é a mesma. Em relação aos seres humanos, eu acho que isso tem muito a ver também com uma questão cultural, né? Porque a partir do momento que você faz modificações no seu corpo, a gente pode considerar, ó, um ciborgue ali, porque eu estou modificando o meu corpo. Mas sempre teve isso. É que hoje eu acho que está muito mais evidente essas modificações, né? E assim, tem também essa coisa do não natural, né? Que a Andrea comentou, tipo, de você tentar excluir o natural. Eu uso a tecnologia para excluir o natural como se fosse possível, né? Excluir esse natural. Eu acho que é mais, né, nessa linha. Que a gente vê como os objetos afetam as pessoas, as relações, a sociedade e tal, né? Mas, geralmente nesses exercícios, né, que acontecem nos filmes de ficção e tal, parece que essas relações são sempre as mesmas, né? Tem o mocinho, o herói, tem, né, o amor, tem aquela coisa, né, que a gente parece que não consegue, ou a gente não consegue, ou a gente não quer, sei lá, mudar isso daí, né? Então, mas eu acho que também tem a ver com a questão do medo, né? Eu acho que a narrativa, que é o que eu comentei, quando você coloca algo novo, você não pode mudar totalmente. Então, essa narrativa, eu preciso colocar alguns elementos, olha, você tem isso daqui que não vai mudar, porém, você vai acrescentar isso daqui que vai te ajudar de certa forma. Então, eu acho, entendo dessa maneira, né? Pelo menos a ideia do design especulativo vai muito nessa linha, de você sempre tentar aproximar daquela realidade e acrescentar coisas novas, né? Bom, pessoal, faltam 2 minutinhos, tem 3 salas que vão acontecer agora, né? Acho que a gente vai terminando por aqui para poder aí ir entrando nas outras salas aí, que o pessoal, tinha muita gente aqui que já foi, acho que vão falar nas outras salas. Foi ótimo, tá tudo gravado aqui, né? A gente vai poder dar acesso para as outras pessoas que não puderam assistir aqui, mas a discussão entre vocês foi ótima, eu não precisei quase interferir ou incentivar muito a discussão, né? Acho que essa parte aí que é Só rica. bom de papo, né? Muito Porque bom. tem, Faltou cerveja só. que tem Exato, pessoas, na grupos que sexta. a gente precisa ficar puxando, né? Incentivando, vocês não. Vocês Não, vão. nossa, ótimo, ótimo. Muito Legal, bom. parabéns para Adorei. todos, acho que, né, sempre Muito ajuda a obrigada, gente viu? a desenvolver a pesquisa quando fala, tal, né? Espero que tenham gostado todos. Parabéns e obrigado. Então, vamos. Obrigado, Obrigado. pessoal.